E gurizada, então assim, ó, hoje a gente vai gravar uma aulinha aqui de história, tá, pro 8º ano. Então essa aula, ela é um suporte, né, para a nossa prova de avaliação, nosso sistema de avaliação que a gente está vindo essa semana aí. Então assim, ó, presta atenção, né, tem bastante coisa, tem bastante detalhezinho. Vamos tentar ser o mais breve possível, né, para a gente conseguir entender melhor esses conteúdos. O primeiro conteúdo, ele diz respeito sobre a escravidão. Então nós temos aí 3 imagens, né, 3 gravuras, duas de desenho e uma fotografia, né, do sistema escravista, né, do sistema de escravos no Brasil. Talvez, né, não quero diminuir, né, os outros e nem muito menos este, seja um dos piores crimes, né, da memória que nós temos na nossa história brasileira, né. Esses seres humanos, né, os negros africanos, eles vinham para cá como mercadoria e eram revendidos como mercadoria novamente aqui em solo brasileiro, né? Primeiro em solo colonial e depois no solo imperial. Né? Eles faziam todos os trabalhos, né? Trabalhos manuais, tudo que houvesse a necessidade de uma mão de obra no Brasil, eram eles que detinham essa mão de obra, né? E nem sempre, para não dizer na maioria das vezes, né, eles não eram bem tratados, né? Então nós temos aí 3 imagens que elucidam muito bem essa questão do maltratamento, né? Ou do destratamento, se tu preferir. Na imagem da direita nós temos ali um casal, né? Um homem e uma mulher brancos sentados à mesa, comendo. E no seu em volta ali, no seu entorno, nós temos os negros escravos ali, né? Temos crianças sendo alimentadas provavelmente com restos, né? Nós temos pessoas ali, uma abanando, limpando a parede, talvez, ou abanando a senhora ali, e os outros 2 lá atrás servindo os seus senhores, né? Na imagem da esquerda, acima lá, nós temos o açoite, né? O famoso tronco, né? Onde eles estão sendo açoitados, né? Sendo castigados por algum mau comportamento, se é que a gente pode, né, definir assim. E por fim, né, nós temos ali 2 negros trabalhando dentro do rio, né? Provavelmente fazendo, né, a seleção de grãos ali, ou provavelmente, né, procurando, né, alguns minérios, né? Então a região de Minas Gerais ali, onde nós lembramos, né, que nós temos o ouro de aluvião, nós temos o diamante dentro dos rios, e provavelmente possa, né, ser uma fotografia deste momento, né? A garimpagem dentro do rio feita novamente, né, por escravos, né, negros africanos. Um próximo conteúdo, um conteúdo, vamos dizer assim, mais leve, vamos dizer assim, se chama iluminismo, né? Então o termo iluminismo, ele já é um termo, né, que carrega um pouco de preconceito, tá? Não vamos exaltar demais, vamos ser um pouco realistas, né? Então, o que é o iluminismo, né? Eu vou trazer luz, né, aonde não há luz, né? Eu vou iluminar aonde não estava iluminado. Como assim, né? Então, os pensadores do período moderno, né, do período iluminista, né, do século XVIII, né, eles vão se referir a todo o período anterior, né, onde não havia razão. Então, não tem razão. Então, eles vivem num período obscuro, né, no obscurantismo, né, nas trevas, né, a noite eterna, as trevas eternas. E nós, seres iluminados, né, seres providos de racionalidade, né, e de antropocentrismo, né, com o homem no centro do pensamento, nós iremos trazer luz, iremos, né, trazer conhecimento para a sociedade. O iluminismo ele não vai ser focado somente num único ponto, né?
ele vai se focar em vários, né? Vai se focar na ciência, vai se focar na política, na economia, nos campos sociais. Então, ele é um movimento amplo, né? Ele é um movimento muito abrangente em todos os setores sociais da Europa e, obviamente, né, ele vai, vamos usar uma palavra que vocês conhecem, né, ele vai contaminar este pensamento iluminado nas outras regiões fora da Europa, inclusive na América, né, a gente vai ver ali logo em seguida. Nós temos uma coisa que eu chamo a Santíssima Trindade Iluminista, né, que até está em cores coloridas aí, se vocês identificarem, isso até é cor de algumas bandeiras, né? Então eu tenho a liberdade, a igualdade e a fraternidade, na chamada Santíssima Trindade Iluminista, né? Então tem os três pensamentos centrais, né? Então a ideia da liberdade, todos nós nascemos livres e nós merecemos a nossa liberdade. Todos nós nascemos iguais e temos que ser tratados com igualdade, com fraternidade. Então aí a Santíssima Trindade a que eu me refiro iluminista. O que nós temos como algumas características do iluminismo, né? Eu botei dois personagens que são personagens característicos pelo seu brilhantismo intelectual, né? Nós temos aí a Hermione, da série do Harry Potter, né? Então, o que nós temos aqui? Eles são totalmente contra o absolutismo. O que é absolutismo? O absolutismo é a centralização do poder em uma única pessoa. Cadê a igualdade? Essa única pessoa, chamada rei, né, um rei absoluto, né, ele tem todo o poder centrado nele. E quando se fala em todo o poder, ele faz a lei, ele julga a lei e provavelmente ele vai executar a própria lei que ele criou. Né? Então ele está todo centrado nele. Assim como ele vai ter um papel de juiz, de legislador, de juiz e de punitivo do Estado também, ele também age desta maneira na questão econômica, né, que nós temos aí na tela, aí o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É o controle do mercado feito pelo Estado. Então, nós temos duas ideias aí. Primeira ideia, uma campanha anti-absolutista, né, e uma campanha pró-liberalismo econômico. Né? Então, o fim do mercantilismo e o fim do absolutismo. Então, uma ideia do mercado livre, né, e de um Estado, um governante igualitário, né, ou com sistemas de igualdade, né, leis igualitárias. Daí tu pensa, tá, mas por que ele era contra, né, a questão da igreja, né? Não é que ele seja contra a igreja, ele é a favor da separação da igreja do Estado. Ou seja, em outras palavras, né, os governantes não podem se atrelar às questões religiosas. Então tem que separar. É uma campanha pela laicidade. Ah, que palavra estranha, né? É uma campanha pelo Estado laico, ou um Estado desprovido de sua religiosidade. Né? Como nós temos hoje no Brasil. As nossas leis são laicas. Né? Elas não têm que pedir autorização para a igreja católica, ou seja, qualquer outra igreja. Né? Não vai pedir autorização para ela. Então, isso é um Estado laico. E aí nós vamos ter uma corrente dentro do sistema iluminista, né, que são chamados déspotas esclarecidos, né? Por que tem esse memezinho aí, né? E por que tem esse personagem tão inteligente do desenho animado Bob Esponja, né? O que é o sistema de déspota esclarecido? Né? Os reis viram, né, que o sistema iluminista ele estava se fortalecendo. Né? Então, as ideias iluministas estavam cada vez mais fortes em toda a Europa e estavam se espalhando pela América. Né? Então, o que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer um enfraquecimento do poder do rei. Né? Então, o que o rei começa a fazer? O rei começa a se aliar a ideias iluministas. Então, nós temos os déspotas, os reis,
esclarecidos nas ideias iluministas. Mas só por ele dizer que ele é rei, né, um ser absoluto, né, um déspota, eu não consigo pensar num sistema iluminista dentro desse rei. Não tem como eu ser rei e pregar, por exemplo, a igualdade, né? Então, por isso, a ideia do memezinho aí, do deboche, né? Que os absolutistas estariam usando ideias iluministas. Mas sim, tiveram reis que se autodeclaravam déspotas esclarecidos, né? Eles estavam esclarecidos nas ideias iluministas. Na sequência, né, nós temos as chamadas revoluções burguesas. O que são revoluções burguesas? São revoluções que vão ter como principal ideia, né, ou como principal corrente, grupos sociais específicos, burgueses. Né? Se vocês lembrarem, lá no 7º ano, quando eu falei a vocês, no século XI, surge a burguesia. E a partir de hoje, todas as transformações vão ser por culpa deles. Está aqui um exemplo. Né? Aliás, nós vamos ver 4 exemplos agora de revoluções burguesas. Né? São revoluções que a burguesia vai liderar ou que vai satisfazer de alguma maneira as ideias burguesas. Sempre ligadas, né, essa burguesia, né, sempre ligada às ideias iluministas. Aí, quais são as ideias iluministas, professor? Volta um pouquinho o vídeo, tu vai ver. Liberdade, igualdade e fraternidade. Em alguns países, algumas regiões, troca-se uma palavra ou outra, mas a Santíssima Trindade iluminista está ali na Revolução. Tá? A primeira Revolução Burguesa, ela vai estourar, né, no dia 4 de julho de 1776, que é a chamada independência dos Estados Unidos. Né? Resumidamente, tá? O que nós tínhamos? Nós tínhamos chamadas 13 colônias, né? Nós tínhamos a região norte-americana, o estado norte-americano, de 13 colônias, né? Então, colonos ingleses, né, que vieram para cá, para a colônia, e tomaram o espaço. Eles são colônias inglesas, né, que nem o Brasil foi colônia de Portugal, e recentemente, né, nós comemoramos o 7 de setembro, a sua independência do Brasil. Então, essas 13 colônias eram colônias da Inglaterra. E aí, por diversas vezes, a colônia norte-americana, ou as 13 colônias, elas foram abandonadas pela Inglaterra. Só que o que acontece no século XVIII? Nós começamos um cerceamento, começamos uma puxada das rédeas inglesa, principalmente com as chamadas leis intoleráveis. E essas leis intoleráveis, vamos resumir elas rapidamente, elas têm um intuito, têm uma função de tirar recursos, tirar dinheiro das 13 colônias. E aí esses colonos burgueses, né, aliados às ideias iluministas, resolvem, né, declarar a independência norte-americana. Declara a independência das 13 colônias, a partir de uma guerra, a partir de um movimento, né, de liberdade desta região. Motivado por quê? Não estavam aceitando a cobrança de impostos feito, né, pela metrópole. A segunda, né, talvez a mais marcante delas, né, não estou desmerecendo as demais, mas é a chamada Revolução Francesa. O que nós tínhamos na França, né? Nós tínhamos na França 3 estados, está aí na telinha, o primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro composto pelo clero, ou seja, a igreja. O segundo composto pelos nobres, né? Ou, se tu preferir, cavaleiros, né? E o terceiro estado composto pelo povo. O que eu tinha? Eu tinha 98% da população era povo. 1,5% da população eram nobres. E 0,5% da população francesa eram clero. O que acontecia essa dinâmica social, aí, essa dinâmica dessas classes sociais? Somente o terceiro estado pagava impostos. O terceiro estado, ele financiava a corte, né, financiava a monarquia
e mantinha os luxos do primeiro e do segundo estado. Então, o terceiro estado, descontente com a cobrança de impostos, né, vão começar a reivindicar o fim da cobrança deles, ou a cobrança para todo mundo, né? Obviamente que os primeiros e segundo estados não vão aceitar, o rei vai tentar controlar, mas também não vai conseguir satisfazer o terceiro estado, e vai haver uma revolução, né? De novo, resumindo a história toda, né? O terceiro estado vai tomar o poder e, eventualmente, algumas cabeças vão rolar, né? Então vai se criar a prática, né? Vamos dizer assim, o hábito da guilhotina, e vamos guilhotinar reis, nobres e todos aqueles que se opuserem, né, ao movimento rebelde burguês da chamada Revolução Francesa. A terceira revolução, ela vai ocorrer no Brasil. A terceira revolução burguesa que a gente vai ver hoje, chamada Inconfidência Mineira, tá? A palavra Inconfidência, ou a palavra conjuração, que está entre parênteses ali, ela significa traição. O que diz na bandeira ali? Liberdade antes que tardia. Então, essa liberdade que os inconfidentes queriam era a liberdade de Minas Gerais. Eles queriam o fim da colonização em Minas Gerais. Tudo motivado por quê? Motivado por cobranças de impostos abusivos. Então, nós tínhamos um imposto em Minas Gerais que é chamado imposto à derrama. Então, eles eram contra o imposto à derrama. Eles não queriam pagar mais impostos. Então, esses burgueses, né, vão fazer um movimento de liberdade, né, de fim da colonização da região de Minas Gerais. Né? De novo, né, assim como eu disse antes, resumidamente, vai ser um movimento que não vai funcionar, não vai dar certo. Esse rapaz que está na tela aí é o Tiradentes, né? O Tiradentes ele vai ser preso junto com os outros inconfidentes, mas somente o Tiradentes é julgado. Ele vai ser levado até a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Ele vai ser enforcado e logo em seguida ele vai ser esquartejado. Né? Então a Revolução Mineira, ou a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, ela não vai dar certo. Mas a motivação a gente sabe, cobrança de impostos. A liderança nós também sabemos, liderados pela burguesia. E por fim, não menos importante, né, nós temos a chamada Revolução Baiana, a revolta dos baianos, a conjuração baiana, ou a revolta dos alfaiates. Ela vai acontecer mais ou menos 10 anos após a Revolução Francesa e ou a Revolução Mineira, né, que são na mesma data, né, 1789. Então esses baianos, de novo, né, liderados por uma pequena burguesia de alfaiates, né, eles vão se rebelar contra o Estado pela cobrança de impostos. Então, notem, nós vimos 4 grandes revoluções, todas elas com as mesmas motivações, cobrança de impostos. Por isso que a gente diz que são revoltas burguesas, né, por motivações da burguesia, seja ela nos Estados Unidos, seja ela na França, ou seja ela no Brasil. Aqui nós temos uma imagem, né, da guilhotina, que eu já tinha falado antes. A guilhotina vai se tornar símbolo da Revolução Francesa. Porque, como eu disse, não só reis, né, rei e rainha vão ser decapitados, né, vão sofrer a punição da guilhotina, vão ser guilhotinados, mas também todos aqueles na França que se opusessem ao movimento da rebeldia, ao movimento revolucionário, eles iriam ter o mesmo destino. Ai, que horror, vão ser decapitados em praça pública. Segundo as pessoas da época, né, o motivo da escolha da guilhotina é que é uma morte indolor. Né? Não vamos entrar no mérito se é real, se não é real, até porque nunca saberemos a resposta. Mas o princípio da igualdade foi respeitado.
todos morreram de forma igual. O próximo conteúdo, né, é a chamada Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É a mudança do modo de produzir. Então, a partir do século XVIII, melhor dizendo, né, nós temos a mudança de produção no continente europeu, mais precisamente na Inglaterra. Então, antes eu tinha o trabalhador, né, manual, né, o trabalhador ali, ele era o artesão, né, melhor dizendo, e ele vai abandonar o modo artesão. Não é que ele vai abandonar, ele vai ter ele vai ser abandonado. Vão começar a surgir máquinas, vão começar a surgir diferentes modos de produzir em todo o mundo, né? Começa pela Inglaterra, né? Começa por lá. E aí nós temos 3 fases revolucionárias, né? Tá aí bem na telinha, bem bonitinho aí, ó. A primeira fase, ó, a chamada primeira Revolução Industrial, é a Revolução Têxtil. Então eu tinha lá produções têxteis, né, produções de tecido, né, onde principalmente movidos à força, movidos unicamente, né, à força do vapor. Então eles tinham máquinas a vapor. Então eu substituo o artesão que fazia o tecido, que fazia a linha, que fazia o produto, por máquinas, né? Então a substituição do homem pela máquina. A segunda revolução, essa é a revolução do ferro, né? Então eu vou ter uma grande produção, né, de novos produtos, de ferrovias, né? Inclusive vai surgir um outro meio de transporte nesse período, que são os carros, também na segunda revolução, né? Então os motores é movido à força da explosão. Então o primeiro motor é vapor e o segundo motor movido à força da explosão. E a terceira revolução, uma revolução mais recente, mais próxima a nós, a revolução da robótica, né? Então eu fecho um ciclo revolucionário industrial aí, onde cada vez mais eu vou ampliando o meu modo de produzir. Então nota, eu não mudo o produto unicamente, né? Eu mudo o produto, mas eu mudo principalmente o modo de produzir. Ao mesmo tempo, já vamos passar aqui, ó. Ao mesmo tempo, eu mudo também a minha relação de trabalho. O que eu tenho aqui? Eu tenho o chamado sistema fordista, ou fordismo, né? Como a gente conhece, aonde eu não sei todo o processo. Eu sou Chaplin nessa tela. E o que eu faço? Eu aperto parafuso. Eu não paro de produzir nem na hora do almoço. O almoço vem até mim. Né? E eu sei fazer o quê? Apertar parafuso. Então, é um sistema de produção onde aquele trabalhador, no sistema fordista, ele sabe uma única tarefa. Ele não precisa saber as outras tarefas, porque ele é um trabalhador de uma única função. Né? Essa comparação que eu vou fazer agora não é absoluta, mas eu acho que fica mais claro para vocês. Quando eu vou num mercado e eu tenho lá um empacotador, o empacotador tem que fazer o quê? Abrir sacola e guardar produto, abrir sacola e guardar produto. Ele está fazendo um sistema fordista de uma certa maneira. Né? A pessoa do caixa pega o produto, passa no código de barras, entrega para ele, e ele abre a sacola e guarda o produto. Então eu tenho uma divisão de tarefas, uma divisão de funções e uma repetição de função. Chega a ser uma repetição tão constante que ele não pensa mais. Ele apenas se torna um executor. Né? Ele se torna um operário. Ele está operando a função. Isso é o sistema chamado sistema fordista, ou, se tu preferir, o chamado sistema de esteiras rolantes. Feito, gurizada? Nós tínhamos isso de conteúdo para a nossa prova, tá? Nós temos uma gama de revoluções, né? Uma prova cheia de revoluções, né? Então é a Revolução Iluminista, são as revoluções burguesas e a Revolução Industrial. Fora o sistema escravista, né? Mais o sistema escravista ali. Então por hoje era isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa,
é só mandar dúvidas e questões para nós. Feito? Forte abraço!